Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. E se você ama histórias de romance proibido, mistério e segredos que queimam o coração, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história vai te prender do começo ao fim. Ele nunca olhou para ninguém assim. Até o dia em que viu outro homem tocando ela. O patrão mais temido da Europa estava prestes a quebrar a única regra que jurou nunca ultrapassar. E tudo começou com um sorriso inocente e um segredo proibido que ninguém poderia descobrir. De que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. Vamos à história. A mansão Castellani erguia-se sobre a colina como uma fortaleza de vidro e pedra, imponente contra o céu cinzento de Londres. Ali, cada passo ecoava. Cada olhar era medido. Cada palavra, pesada. Frederic Castellani não era apenas o dono daquela propriedade. Era o imperador de um império hoteleiro que se estendia por toda a Europa. Aos 34 anos, construíra uma reputação à base de frieza calculada e decisões implacáveis. Seus olhos cinza-azulados atravessavam qualquer um que cruzasse seu caminho. Sua postura impecável, ombros largos sob ternos escuros de alfaiataria perfeita, comunicava autoridade sem que uma única palavra fosse necessária. Ele não sorria, não se apegava, não se envolvia, principalmente com funcionários. Essa era a regra número 1 na mansão Castellani: distância, profissionalismo absoluto, nada de familiaridade, nada de intimidade. Os empregados entravam pela porta dos fundos, cumpriam suas funções com eficiência silenciosa e saíam sem deixar rastros na vida do patrão. Frederic gostava assim, controlado, previsível, seguro. Até aquela manhã de outubro, quando Nina Adler atravessou o portão principal com uma mala surrada na mão e um olhar de quem ainda acreditava em segundas chances. Ela não parecia pertencer àquele lugar. Era pequena demais para os corredores imensos. Delicada demais para os silêncios pesados. Seus cabelos loiro-mel estavam presos em um coque simples, e o uniforme que lhe haviam fornecido, camisa branca, saia preta até os joelhos, parecia grande demais em seu corpo esbelto. Mas havia algo em seus olhos azul claros. Algo luminoso. Algo que destoava completamente da atmosfera sombria da mansão. Nina sorria. Não um sorriso forçado ou educado. Um sorriso genuíno, de quem ainda encontrava beleza nas pequenas coisas. Ela observou os jardins com admiração sincera. Agradeceu a governanta com delicadeza. Tocou as cortinas de veludo como se fossem obras de arte. Frederic a viu pela primeira vez do alto da escadaria central. Estava prestes a sair para uma reunião quando percebeu o movimento no hall de entrada. Parou. Observou. A nova empregada conversava com a senhora Whitmore, a governanta-chefe, acenando com entusiasmo ao descrever algo sobre flores silvestres. Suas bochechas estavam rosadas. Seus olhos brilhavam. Ele franziu o senho. Entusiasmo não combinava com aquela casa. Quem é ela? Perguntou Frederic, descendo os degraus com passos firmes. A senhora Whitmore se virou imediatamente, endireitando a postura. Nina Adler, senhor. A nova auxiliar de limpeza e organização. Chegou esta manhã, conforme o senhor autorizou. Frederic não se lembrava de ter autorizado pessoalmente, mas acenou brevemente. Seus olhos, porém, permaneceram fixos em Nina. Ela ainda não o havia notado. Continuava sorrindo para a governanta, gesticulando ao contar algo sobre o vilarejo onde crescerá. Ela parece animada demais, comentou Frederic, a voz baixa e cortante. É jovem, senhor, mas competente. Suas referências são excelentes. Referências não garantem adequação ao ambiente. A senhora Whitmore abriu a boca para responder, mas foi interrompida quando Nina finalmente percebeu a presença de Frederic. Seu sorriso vacilou. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante, o mundo pareceu pausar. Ela empalideceu levemente. Não de medo. De surpresa. Frederic não desviou o olhar. Estudou-a com a mesma frieza com que analisava contratos e investimentos. Notou a delicadeza de seus traços. A inocência em seu olhar. A maneira como suas mãos se crisparam nervosamente contra a saia do uniforme. Senhor Castellani, disse Nina, a voz suave mas firme. Fez uma reverência discreta. É uma honra trabalhar para o senhor. Frederic não respondeu.
Apenas assentiu brevemente antes de seguir em direção à porta, onde seu motorista já aguardava. Mas algo naquele encontro o incomodou. Algo que não conseguia nomear. Talvez fosse o brilho em seus olhos. Ou a maneira como ela o olhou sem medo, apenas com curiosidade respeitosa. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em anos, Frederic sentiu vontade de pausar, de observar mais um momento, de perguntar algo além do profissional. Ele afastou o pensamento imediatamente. Controle. Sempre controle. Nina passou os primeiros dias trabalhando em silêncio, tentando aprender as rotinas complexas da mansão. A senhora Whitmore era exigente, mas justa. As outras empregadas, porém, mantinham distância. Não por maldade, mas por cautela. Ali, ninguém se destacava. Ninguém chamava atenção. Exceto Nina. Ela não conseguia evitar. Cantarolava enquanto limpava. Ajeitava flores nos vasos com cuidado artístico. Sorria para os seguranças ao passar pelos corredores. Pequenos gestos que, para ela, eram naturais. Mas que, naquela casa, eram quase rebeldes. Frederic percebeu. Ele trabalhava no escritório do segundo andar, uma sala ampla com estantes de mogno e janelas que davam para os jardins. Costumava ficar até tarde, imerso em documentos e videoconferências. Mas agora, ocasionalmente, seus olhos desviavam para o corredor quando ouvia passos leves. Quando percebia o aroma sutil de lavanda que Nina deixava ao limpar, ele se irritou consigo mesmo. Não deveria estar notando essas coisas. Não deveria estar esperando vê-la passar. Mas estava. A virada aconteceu em uma tarde chuvosa, 2 semanas após a chegada de Nina. Frederic desceu para a biblioteca em busca de um livro específico. Encontrou Nina ali, de joelhos diante de uma prateleira baixa, organizando volumes antigos com cuidado reverente. Ela não o ouviu entrar. Murmurava algo para si mesma, acariciando as lombadas dos livros como se fossem tesouros. Você gosta de ler? A voz de Frederic cortou o silêncio como uma lâmina. Nina se sobressaltou, virando-se rapidamente. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo. Ela se levantou de imediato, ajeitando o uniforme. Senhor Castellani. Sim. Quer dizer, desculpe, eu não deveria. Responda a pergunta. Nina engoliu em seco. Sim, senhor. Eu gosto muito de ler. Que tipo de livros? Ela hesitou. Frederic aguardou, imóvel, os olhos fixos nela com intensidade desconcertante. Romances, principalmente, admitiu Nina, as bochechas corando. Histórias sobre pessoas que encontram algo maior que elas mesmas. Os lábios de Frederic se curvaram levemente. Não era bem um sorriso. Mas era a coisa mais próxima disso que Nina já ouvira fazer. Ingênuo. Talvez, respondeu Nina, a voz firme apesar do nervosismo. Mas acredito que todos precisamos de algo em que acreditar. Frederic deu um passo à frente. Depois outro. Nina recuou instintivamente até suas costas tocarem a estante. Ele parou a poucos centímetros dela, alto o suficiente para que ela precisasse erguer o rosto para encará-lo. E no que você acredita, Nina? Ela não conseguiu responder. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Seus olhos buscaram os dele, e o que viu ali a assustou. Não era frieza. Era algo mais perigoso. Algo que ardia. Frederic estendeu a mão, pegando o livro que ela segurava. Seus dedos roçaram os dela por uma fração de segundo. Eletricidade. Ele recuou abruptamente, como se tivesse sido queimado. Continue seu trabalho, ordenou, a voz mais áspera do que pretendia. Virou-se e saiu da biblioteca sem olhar para trás. Nina ficou ali, tremendo, com a respiração descompassada e o coração em tumulto. Algo havia mudado. Ela sentiu. Ele sentiu. E ambos sabiam que não havia volta. Na manhã seguinte, um homem desconhecido chegou à mansão. Alto, charmoso, de sorriso fácil e olhos castanho-âmbar calorosos. Dante Holt, sobrinho de um dos sócios de Frederic. E quando Nina o cumprimentou com seu sorriso luminoso, Frederic, observando da janela do escritório, sentiu pela primeira vez em sua vida algo que nunca imaginara sentir. Ciúmes. Dante Holt tinha o tipo de presença que iluminava ambientes.
Diferente de Frederic, que dominava pela intimidação silenciosa, Dante conquistava pela leveza. Seu terno claro contrastava com a sobriedade da mansão. Seus cabelos castanho escuros, levemente ondulados, caíam com descuido proposital sobre a testa. E seu sorriso, constante, genuíno, parecia desafiar a atmosfera pesada que Frederic havia cultivado cuidadosamente ao longo dos anos. Ele chegou sem aviso, como sempre fazia. Frederic estava no escritório quando ouviu o alvoroço no hall de entrada. Vozes. Risadas. Dante tinha esse efeito nas pessoas. Fazia-as esquecer onde estavam. Fazia-as relaxar. Frederic odiava isso. Desceu as escadas com passadas medidas, o maxilar tenso. Encontrou Dante conversando animadamente com a senhora Whitmore, que, para a absoluta surpresa de Frederic, sorria. A governanta nunca sorria. Frederic. Dante se virou, abrindo os braços teatralmente. Primo, quanto tempo? Não somos primos, corrigiu Frederic, a voz gélida. Seu tio é apenas um dos acionistas minoritários. Sempre tão caloroso, riu Dante, aproximando-se para um abraço que Frederic tolerou rigidamente. Vim passar uns dias. Espero que não se importe. Você sabe como é. Londres está entediante, e sua mansão é sempre tão estimulante. Os olhos de Frederic se estreitaram. Deveria ter avisado. E perder o elemento surpresa. Jamais. Antes que Frederic pudesse responder, Nina apareceu vindo da ala leste, carregando uma bandeja com porcelana delicada. Ela não os havia notado ainda, concentrada em não derrubar nada. Seus cabelos loiro-mel escapavam levemente do coque, emoldurando seu rosto. A luz da manhã, entrando pelas janelas imensas, criava um halo ao seu redor. Dante a viu primeiro. Parou de falar no meio da frase. Seus olhos se arregalaram levemente, e algo mudou em sua expressão. Curiosidade. Interesse. Fascínio. Frederic percebeu. E sentiu algo escuro se retorcendo em seu peito. Quem é aquela visão? Murmurou Dante, mais para si mesmo que para Frederic. Nina finalmente os notou. Seus olhos encontraram os de Frederic primeiro, como sempre faziam, ele percebeu, antes de deslizarem para Dante. Ela pausou, claramente surpresa pela presença do desconhecido. Senhor Castellani, cumprimentou Nina com uma reverência sutil, a voz suave. Então olhou para Dante, incerta. Senhor? Dante Holt, ele respondeu imediatamente, dando um passo à frente com o sorriso mais radiante que conseguiu produzir. E você é? Nina Adler. Trabalho aqui. Nina, repetiu Dante, como se estivesse saboreando o nome. Que nome encantador. Combina perfeitamente com você. As bochechas de Nina coraram instantaneamente. Ela desviou o olhar, claramente sem saber como responder ao flerte tão direto. Frederic deu um passo entre eles, a presença física cortando a interação como uma lâmina. Senhorita Adler tem trabalho a fazer, disse Frederic, a voz baixa mas carregada de autoridade. Assim como você deveria ter, Holt. A senhora Whitmore vai mostrar seu quarto. Dante arqueou uma sobrancelha, o sorriso se alargando. Claro, claro. Não quero atrapalhar a rotina da casa. Seus olhos voltaram para Nina. Foi um prazer conhecê-la, Nina. Tenho certeza de que nos veremos mais vezes. Nina assentiu brevemente antes de se afastar rapidamente, os passos apressados ecoando no corredor. Frederic a observou partir, a mandíbula apertada. Ela é adorável, comentou Dante, divertido. Há quanto tempo trabalha aqui? Isso não é da sua conta. Tão defensivo, interessante. Frederic se virou abruptamente, encarando Dante com olhos de gelo. Deixe-a em paz. Dante piscou, surpreso. Então seu sorriso se transformou em algo mais astuto. Conhecedor. Ah, disse ele, suavemente. Entendo. Você não entende nada. Entendo perfeitamente. Dante cruzou os braços, inclinando a cabeça. A grande questão é, você entende? Frederic não respondeu. Virou-se e subiu as escadas de volta ao escritório, cada músculo do corpo tenso. Mas sabia que Dante tinha razão. Ele entendia. E esse era exatamente o problema. Nos dias seguintes, a mansão Castellani transformou-se em um campo de batalha silencioso.
Dante parecia estar em todos os lugares onde Nina trabalhava. Conversava com ela enquanto ela arrumava a sala de jantar. Oferecia ajuda quando a via carregando algo pesado. Contava histórias que a faziam rir, aquele riso suave e luminoso que Frederic descobrira que odiava ouvir quando não era dirigido a ele. Nina, por sua vez, não sabia o que fazer com a atenção. Crescerá em um vilarejo pequeno, onde homens eram diretos mas respeitosos. Dante era diferente. Charmoso. Sofisticado. Interessado. E, mais importante, não era seu patrão. Com ele, não havia hierarquia. Não havia regras sendo quebradas. Com Frederic, tudo era proibido. Ela pensava nisso constantemente. No encontro na biblioteca. Na maneira como ele a olhara. Na eletricidade que sentirá quando suas mãos se tocaram. Mas Frederic não voltara a se aproximar. Mal falava com ela. Quando cruzavam nos corredores, ele desviava o olhar, a expressão fechada. Nina tentava convencer-se de que era melhor assim. Mas à noite, sozinha em seu pequeno quarto na ala dos funcionários, ainda sentia o peso daqueles olhos cinza-azulados sobre ela. A senhora Whitmore percebeu a tensão antes de qualquer um. Havia trabalhado para a família Castellani por 15 anos. Conhecia Frederic desde que ele assumirá o império aos 26, ainda cru mas determinado. Vira-o se transformar no homem de gelo que era hoje. E nunca, em todos esses anos, o vira perder o controle. Até agora. O senhor está bem? Perguntou ela, certa tarde, quando o encontrou no corredor observando Nina através da janela. A jovem estava nos jardins, ajudando o jardineiro a aparar roseiras. Dante estava ao seu lado, fazendo-a rir. Frederic não respondeu imediatamente. Seus dedos se curvaram contra o parapeito da janela. Ela trabalha para mim, disse finalmente, a voz baixa. Não deveria estar perdendo tempo com visitantes. A senhora Whitmore seguiu seu olhar. Viu Dante inclinar-se para Nina, sussurrando algo que a fez corar. Viu Nina dar um tapa leve e brincalhão no braço dele. O Sr. Holt é encantador, comentou a governanta, cautelosa. As pessoas tendem a se sentir confortáveis com ele. Confortáveis, repetiu Frederic, a palavra saindo como veneno. Senhor, posso ser franca? Frederic a encarou, sobrancelha erguida. A senhora Whitmore tomou coragem. A senhorita Adler é uma excelente funcionária. Trabalha duro. Não causa problemas. Se o senhor tem preocupações sobre o trabalho dela, deveria conversar diretamente com ela. Minhas preocupações não são sobre o trabalho. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las. A senhora Whitmore arregalou os olhos levemente, mas teve sabedoria suficiente para não comentar. Entendo, disse ela, suavemente. Então talvez, o senhor deva decidir o que pretende fazer quanto a isso. Frederic não respondeu. Observou Nina rir novamente, a cabeça inclinada para trás, os cabelos capturando a luz do sol. Algo dentro dele se rompeu. Naquela noite, Frederic não conseguiu trabalhar. Ficou no escritório até tarde, olhando sem ver os documentos à sua frente. Sua mente estava cheia de Nina. De seu sorriso. De sua voz. Da maneira como ela olhara para Dante com aquela facilidade que nunca demonstrara com ele. Por quê? Porque ela relaxava com Dante e se enrijecia com ele. A resposta era óbvia, mas Frederic não queria aceitá-la. Dante era leve. Acessível. Seguro. Frederic era o patrão. O intocável. O proibido. Ele se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A mansão estava escura, silenciosa. Todos já haviam se recolhido. Exceto. Seu coração parou. Lá embaixo, nos jardins banhados pelo luar, duas figuras caminhavam juntas. Nina e Dante. Ela usava um chale sobre os ombros. Ele estava próximo, muito próximo. Suas cabeças inclinadas uma para a outra em conversa íntima. Então Dante parou. Segurou as mãos de Nina. Frederic viu tudo em câmera lenta. Viu Dante inclinar-se. Viu Nina erguer o rosto, os olhos fechados. Ele não pensou. Saiu do escritório em passadas longas, desceu as escadas, atravessou o hall, empurrou as portas que davam para os jardins. Nina. Sua voz cortou a noite como um trovão.
Nina e Dante se separaram instantaneamente. Ela o encarou, olhos arregalados, as mãos ainda nas de Dante. Frederic parou a poucos metros de distância, o peito subindo e descendo rapidamente. Seu olhar foi de Nina para Dante, depois de volta para Nina. O que está acontecendo aqui? Nina abriu a boca para responder, mas Dante foi mais rápido. Isso não é da sua conta, Frederic, disse ele, a voz surpreendentemente firme. Nina e eu estávamos apenas conversando. Conversando, repetiu Frederic, a palavra pesada de descrença e raiva mal contida. Seus olhos fixaram-se em Nina. Ela tremeu sob aquele olhar. Dentro. Agora, ordenou Frederic. E pela primeira vez desde que chegara à mansão, Nina viu além do patrão frio e controlado. Viu um homem à beira do abismo. Um homem prestes a quebrar todas as regras que ele mesmo havia criado. Nina não se moveu. Ficou ali, paralisada entre dois homens, duas escolhas, dois mundos completamente diferentes. O luar prateado banhava os jardins, tornando tudo surreal. Irreal. Como se aquele momento não pertencesse à sua vida cuidadosamente construída de rotinas e obediência. Frederic, disse Dante, a voz ainda calma mas com uma ponta de aço. Você está exagerando. Cale-se. As duas palavras saíram tão geladas que até Dante recuou levemente. Frederic não tirava os olhos de Nina. Aqueles olhos cinza-azulados que sempre a estudavam com intensidade desconcertante agora ardiam com algo que ela não conseguia nomear completamente. Raiva? Possessividade? Medo? Eu disse, dentro. Agora. Nina encontrou sua voz, finalmente. Senhor Castellani, eu não fiz nada de errado. Eu estava apenas. Eu não me importo com o que você estava fazendo, interrompeu Frederic, dando um passo à frente. Sua presença era esmagadora. Você trabalha para mim. Mora sob meu teto. E não vou tolerar isso. Isso? A voz de Nina tremeu, mas havia indignação crescente ali. Conversar? Caminhar nos jardins? Eu não sabia que isso era proibido. Não se faça de ingênua, retrucou Frederic, a mandíbula tensa. Você sabe exatamente o que estava acontecendo aqui. Dante soltou uma risada curta, sem humor. Sabe de uma coisa, primo? Acho que o problema não é o que estava acontecendo. É quem estava acontecendo com. Frederic se virou para ele com velocidade surpreendente. Por um momento, Nina temeu que ele fosse atacar fisicamente Dante. Mas Frederic se controlou, os punhos cerrados ao lado do corpo. Saia da minha propriedade. Não, disse Dante, cruzando os braços. Fui convidado. Tenho direito de ficar. Você não tem direito nenhum aqui. Na verdade, tecnicamente, como sobrinho de um dos acionistas. Saia! O grito ecoou pelos jardins silenciosos. Nina se sobressaltou. Nunca ouvirá Frederic gritar. Nunca ouvira perder o controle assim. Dante olhou para ele longamente. Então seus olhos se moveram para Nina, suavizando. Nina, você está bem? Quer que eu fique? Ela queria dizer sim. Queria que alguém ficasse entre ela e aquela tempestade de emoções que Frederic emanava. Mas algo mais profundo a impediu. Algo que sussurrava que este confronto era inevitável. Necessário. Eu estou bem, disse Nina, a voz quase um sussurro. Obrigada, Dante. Dante hesitou. Então assentiu, lançando um último olhar de advertência para Frederic antes de caminhar de volta à mansão. Seus passos na grama eram suaves. Deliberados. Como se ele não estivesse realmente preocupado. E então ficaram sozinhos. Nina e Frederic. A empregada e o patrão. O silêncio se estendeu, pesado e sufocante. Frederic não se movia. Apenas a olhava, a respiração ainda irregular, os olhos percorrendo cada centímetro de seu rosto como se estivesse memorizando. Ou tentando entender. Por quê? Perguntou ele finalmente, a voz rouca. Nina piscou. Por que o quê? Por que ele? Frederic deu um passo à frente. Depois outro. Nina recuou instintivamente, suas costas encontrando o tronco frio de uma árvore antiga. Por que você sorri para ele dessa maneira? Eu não entendo o que o senhor quer dizer. Não minta para mim, Nina. Ele estava próximo agora.
perigosamente próximo. Nina podia sentir o calor de seu corpo, o aroma masculino de seu perfume caro. Podia ver as pequenas nuances em seus olhos, não apenas cinza, mas salpicados de azul escuro, como um oceano em tempestade. Você nunca sorriu para mim assim, continuou Frederic, a voz baixa mas intensa. Nunca relaxou comigo. Nunca. Me olhou como olha para ele. Senhor Castellani. Frederic, ele corrigiu, quase agressivamente. Meu nome é Frederic. Nina sentiu seu coração disparar. Isso era um erro. Tudo isso era um erro. Mas não conseguia se mover. Não conseguia desviar o olhar. Você é meu patrão, disse ela, finalmente. Existe uma diferença. Uma hierarquia. Regras. Ao inferno com as regras. O Senhor, Frederic, criou essas regras. Eu sei. Ele colocou uma mão na árvore, ao lado da cabeça dela, inclinando-se. Eu sei que criei. E me arrependo de cada maldita uma delas agora. Nina não conseguia respirar direito. O que o senhor está dizendo? Frederic fechou os olhos brevemente, como se estivesse lutando consigo mesmo. Quando os abriu novamente, havia algo cru ali. Vulnerável. Estou dizendo que não consigo parar de pensar em você. Que trabalho se tornou impossível porque fico esperando ouvir seus passos no corredor. Que à noite, quando deveria estar revisando contratos, fico me perguntando se você está bem, se precisa de algo, se está pensando em mim também. Frederic, Nina sussurrou, seu nome saindo naturalmente agora. Intimamente. Estou dizendo que ver aquele homem tocando você me fez querer destruir algo. Que a ideia de você sorrindo para ele, rindo com ele, me deixa louco. Sua mão livre se moveu, os dedos roçando levemente a bochecha de Nina. Ela tremeu. Estou dizendo que você não é só a empregada, Nina. Não para mim. Não mais. As lágrimas arderam nos olhos dela. Isso é loucura. Eu sei. Isso vai destruir tudo. Meu trabalho. Sua reputação. As regras da mansão. Eu sei. Então por quê? Porque não consigo evitar, disse Frederic, a voz quebrando levemente. Tentei. Deus sabe que tentei. Mas toda vez que te vejo, toda vez que você passa por mim com aquele sorriso doce e aqueles olhos que parecem enxergar através de todas as minhas defesas. Ele pausou, a testa quase tocando a dela. Você me desarma, Nina. E eu não sei mais como me proteger disso. Nina fechou os olhos, sentindo uma lágrima escorrer. A mão de Frederic se moveu, o polegar gentil enxugando-a. Não chore, murmurou ele. Por favor, não chore. Estou com medo, admitiu Nina, abrindo os olhos para encará-lo. Do que isso significa? Do que pode acontecer? Eu também estou. Você? Ela quase riu, incrédula. Você nunca tem medo de nada. Tenho medo de você, disse Frederic, com honestidade brutal. Tenho medo do que sinto. Do que isso pode se tornar. De como você já mudou tudo sem nem tentar. Ficaram assim por longos momentos. Tão próximos que Nina podia contar cada cílio. Tão próximos que bastaria um movimento mínimo para. Mas Frederic recuou. Abruptamente. Como se tivesse sido queimado. Isso não pode acontecer, disse ele, a voz voltando àquela frieza familiar. Mas Nina podia ver o esforço que isso lhe custava. Você tem razão. É loucura. É impossível. Frederic. Vá para dentro, Nina, ordenou ele, virando-se de costas. E mantenha a distância de Dante Holt. Isso é uma ordem. Nina sentiu raiva borbulhar em seu peito. Você não pode me ordenar com quem eu passo meu tempo livre. Posso sim. Enquanto você morar aqui. Então talvez eu não deva morar aqui. Frederic congelou. Virou-se lentamente, os olhos arregalados. O que você disse? Nina ergueu o queixo, encontrando coragem de algum lugar profundo. Se o senhor não consegue me ver como funcionária, e não quer me ver como mais que isso, então talvez seja melhor eu ir embora. Encontrar outro emprego. Outro lugar para morar. Não. Não? Ela perguntou abismada. Não, repetiu Frederic, a voz firme agora. Perigosa. Você não vai a lugar nenhum. O senhor não pode me prender aqui. Não posso. Ele deu um passo em sua direção, os olhos ardendo.
Mas posso te pedir para ficar. Posso te implorar, se necessário. Por quê? Nina sentiu mais lágrimas ameaçarem cair. Para me torturar? Para me fazer sentir coisas que não posso ter? Para ficar observando enquanto o Senhor luta contra algo que claramente não quer? Porque eu preciso de você aqui, disse Frederic, a voz quebrando completamente agora. Mesmo que seja assim. Mesmo que seja impossível. Mesmo que me destrua lentamente todos os dias. Eu preciso saber que você está aqui. Segura. Perto. Nina cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Frederic queria tocá-la. Confortá-la. Puxá-la para seus braços e prometer que tudo ficaria bem. Mas não podia. Porque não tinha certeza de nada. Vá dormir, Nina, disse ele, suavemente agora. Vamos esquecer esta conversa. Voltar ao normal amanhã. Não existe mais normal, sussurrou Nina, sem tirar as mãos do rosto. Você destruiu o normal hoje. Ela tinha razão. E ambos sabiam disso. Quando Nina finalmente entrou, Frederic ficou sozinho nos jardins até o amanhecer. E no andar de cima, observando tudo de sua janela, Dante Holt sorriu lentamente. Ele não ia desistir. Na verdade, agora que sabia exatamente o que Frederic sentia por Nina, o jogo havia acabado de ficar muito mais interessante. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Nina evitava Frederic com maestria cirúrgica. Aprenderá seus horários, suas rotinas, os corredores que ele preferia. Trabalhava nas áreas da mansão apenas quando tinha certeza de que ele estava em reuniões ou trancado no escritório. Quando cruzavam inevitavelmente, ela mantinha os olhos baixos, as respostas monossilábicas, a postura profissional e distante. Era como se aquela noite nos jardins nunca tivesse acontecido. Mas acontecerá. E Frederic sentia o peso daquelas palavras não ditas em cada respiração. Ele tentou mergulhar no trabalho. Videoconferências com investidores de Dubai. Negociações para a abertura de um novo hotel em Praga. Revisão de contratos que exigiam sua atenção imediata. Mas sua mente insistia em vagar. Em reviver cada segundo daquela confissão. A maneira como as lágrimas de Nina capturavam o luar. O tremor em sua voz quando ela ameaçou partir. A ideia de Nina deixando a mansão era insuportável. E isso, mais do que qualquer outra coisa, o assustava. Frederic Castellani nunca havia precisado de ninguém. Construíra sua vida sobre o pilar da autossuficiência. Pessoas eram variáveis. Temporárias. Substituíveis. Esse sempre fora seu mantra. Sua proteção contra decepções. Mas Nina não era substituível. E quanto mais ela se afastava, mais ele sentia o vazio crescendo. Dante, por outro lado, aproximou-se ainda mais. Era estratégico em sua abordagem. Não forçava. Não pressionava. Simplesmente, estava presente. Aparecia na cozinha quando Nina tomava chá pela manhã. Oferecia companhia durante suas pausas. Contava histórias sobre suas viagens pela Europa, Paris, Roma, Barcelona, lugares que Nina apenas sonhara conhecer. Ele era tudo que Frederic não podia ser: leve, acessível, seguro. Você parece cansada, comentou Dante certa tarde, encontrando Nina nos jardins. Ela estava ajoelhada ao lado de um canteiro de lavandas, arrancando ervas daninhas. Seu uniforme estava manchado de terra, mas havia algo quase sereno em seu rosto enquanto trabalhava. Nina olhou para cima, surpreendida. Estou bem. Apenas, pensando. Posso me sentar? Dante já estava se acomodando na grama ao seu lado antes que ela pudesse responder. Sobre o que você pensa tanto ultimamente? Nina hesitou. Não podia contar a verdade. Não podia admitir que cada pensamento era consumido por seu patrão. Por palavras que não deviam ter sido ditas. Por sentimentos que não deviam existir. Apenas sobre o futuro, disse ela, finalmente. Sobre onde estarei daqui a 1 ano. 5 anos. E onde você quer estar? Nina arrancou outra erva daninha, pensativa. Não sei. Cresci em um lugar tão pequeno, Dante. Minha vida inteira aconteceu em 3 ruas e uma igreja. Vim para Londres buscando mais. Mas agora estou começando a questionar se mais é realmente o que preciso. O que você acha que precisa? Ela o encarou,
surpresa pela sinceridade da pergunta. Dante não estava flertando. Estava genuinamente interessado. Paz, respondeu Nina, suavemente. Clareza. Saber que estou fazendo a escolha certa. E está fazendo a escolha certa ficando aqui? A pergunta a atingiu como uma flecha. Nina desviou o olhar, voltando sua atenção para as lavandas. Não sei mais. Dante ficou em silêncio por um momento. Então, gentilmente, cobriu a mão dela com a sua. Nina não a retirou. Nina, posso dizer algo? Algo que talvez eu não devesse dizer. Ela assentiu, receosa. Frederic é meu, bem, algo próximo de um primo distante. Conheço-o há anos. E nunca, em toda minha vida, o vi olhar para alguém da maneira como olha para você. O coração de Nina disparou. Dante, deixe-me terminar, pediu ele, apertando sua mão levemente. Ele é um homem difícil, fechado, assustado de seus próprios sentimentos. Mas isso não significa que os sentimentos não existam. Na verdade, quando alguém como Frederic sente algo, é devastador, consumidor. Ele não sabe fazer nada pela metade. Por que está me dizendo isso? Dante sorriu, um pouco tristemente. Porque eu gosto de você, Nina. Muito. E em outras circunstâncias, lutaria por você. Mas percebi algo naquela noite nos jardins. Ele pausou, os olhos castanho-âmbar fixos nos dela. Quando Frederic gritou seu nome, você não olhou para ele com medo. Olhou com alívio. Como se, no fundo, estivesse esperando por aquilo. Por ele. Nina sentiu lágrimas queimarem seus olhos novamente. Odiava que Dante estivesse certo. Odiava que ele pudesse ver algo que ela mal admitia para si mesma. É impossível, sussurrou ela. Talvez, concordou Dante. Mas impossível não significa inexistente. E você merece decidir o que fazer com isso. Não, Frederic. Não eu. Você. Antes que Nina pudesse responder, uma voz cortou o ar. Senhorita Adler. Ambos se viraram. A senhora Whitmore estava na entrada dos jardins, a expressão indecifrável. O senhor Castellani gostaria de vê-la em seu escritório. Imediatamente. Nina sentiu o sangue gelar. O escritório de Frederic ficava no segundo andar, ao final de um corredor revestido de painéis de carvalho escuro. Nina subiu as escadas com pernas trêmulas, as mãos suadas contra a saia do uniforme. Não fazia ideia do que esperar. Não haviam se falado desde aquela noite. Desde que ele confessara coisas que mudaram tudo. Ela bateu na porta pesada. Entre. A voz dele era neutra. Profissional. Mas Nina conhecia aquele tom agora. Era a armadura que ele usava quando tentava controlar algo incontrolável. Ela empurrou a porta e entrou. O escritório era exatamente como imaginara. Masculino, impecável, intimidador. Estantes de mogno repletas de livros. Uma mesa enorme de madeira escura coberta de documentos. Janelas imensas com vista para os jardins, os mesmos jardins onde acabara de estar com Dante. Frederic estava atrás da mesa, de pé, as mãos apoiadas na superfície polida. Usava um terno cinza escuro sem gravata, o colarinho aberto revelando uma pequena porção de pele bronzeada. Seus cabelos, normalmente penteados para trás com perfeição, estavam levemente desalinhados, como se ele tivesse passado os dedos por eles repetidamente. Ele parecia exausto. Feche a porta, disse Frederic, sem olhar para ela. Nina obedeceu, o clique da fechadura ecoando alto demais no silêncio. Sente-se. Prefiro ficar em pé, senhor. Finalmente, ele ergueu os olhos. E o que Nina viu ali a fez reconsiderar. Não era raiva. Era dor. Por favor, disse Frederic, a voz rachando levemente. Sente-se, Nina. Ela se moveu até a cadeira de couro em frente à mesa, acomodando-se na beirada, as mãos entrelaçadas no colo. Frederic a observou por longos momentos. Então deu a volta na mesa, apoiando-se contra ela, ficando mais próximo dela mas não intimidadoramente. Era quase vulnerável. Preciso dizer algo, começou ele. E preciso que você me ouça até o fim sem interromper. Consegue fazer isso? Nina assentiu, sem confiar em sua voz. Frederic respirou fundo. Passei os últimos dias tentando racionalizar o que sinto.
tentando encontrar uma maneira de colocar isso em uma caixa ordenada e controlada, como faço com tudo em minha vida. Mas não consigo. Ele passou a mão pelos cabelos, confirmando a teoria de Nina sobre o desalinho. Você é minha funcionária. Há uma hierarquia. Desequilíbrio de poder. Sem razões pelas quais isso é inapropriado, antiético, potencialmente destrutivo. Nina sentiu seu coração afundar. Ele ia demiti-la. Ia mandá-la embora para eliminar o problema. Mas, continuou Frederic, os olhos fixos nela agora, nenhuma dessas razões muda o fato de que eu não consigo parar de pensar em você. De querer estar perto de você. De sentir que, pela primeira vez em minha vida adulta, algo importa mais do que trabalho, controle ou reputação. Ele se ajoelhou então, ficando ao nível dela. Suas mãos grandes e fortes envolveram as dela, tão delicadas em comparação. Não estou pedindo uma resposta agora, disse Frederic, a voz rouca. Não estou pedindo que você arrisque seu trabalho ou sua segurança por mim. Estou apenas dizendo a verdade. Toda ela. Você merece isso, pelo menos. Frederic, sussurrou Nina, finalmente encontrando sua voz. O que você está pedindo? Tempo, respondeu ele. Uma chance de provar que isso não é apenas atração física ou fascínio passageiro. Que quando olho para você, vejo. Ele pausou, procurando as palavras certas. Vejo algo que não sabia que estava procurando. Vejo paz em meio ao caos. Luz em um mundo que escolhi manter escuro. Vejo a possibilidade de ser mais do que apenas o CEO frio e calculista que todos esperam. Nina sentiu uma lágrima escorrer. Mas e Dante? A mandíbula de Frederic se apertou. Dante é um bom homem. Melhor do que eu, provavelmente. Ele pode te oferecer leveza, facilidade, ausência de complicações. Seus olhos arderam. Mas ele não te quer da maneira como eu quero. Ele não precisa de você como eu preciso. Como você precisa. Como preciso de ar, disse Frederic, sem hesitação. Como preciso de razão para acordar de manhã. Como preciso de algo para proteger, cuidar, valorizar acima de tudo. Nina não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Apenas sentia. Isso me assusta, admitiu ela. Eu sei. Pode destruir tudo. Eu sei. Mas eu. Sua voz falhou. Ela tentou novamente. Eu sinto mesmo. E também não sei o que fazer com isso. O rosto de Frederic se transformou. Alívio. Esperança. Algo quase como alegria. Então descubra comigo, pediu ele. Devagar. No seu ritmo. Sem pressão. Apenas. Não me afaste. Não desista disso antes de sabermos o que pode ser. Nina olhou para suas mãos entrelaçadas. Para aquele homem poderoso e temido ajoelhado diante dela, vulnerável de uma maneira que provavelmente nunca fora com ninguém. E tomou a decisão mais assustadora de sua vida. Está bem, sussurrou. Devagar. Do lado de fora da porta, uma figura se afastou silenciosamente. Dante Holt encostou-se na parede do corredor, sorrindo para si mesmo. Devagar, pensou. Sorte deles que ele nunca fora muito paciente. E se Frederic achava que poderia ter Nina sem consequências, estava prestes a descobrir o quão errado estava. O jogo estava apenas começando. As semanas seguintes foram como caminhar sobre vidro quebrado. Nina e Frederic estabeleceram uma dança delicada, quase invisível aos olhos externos. Pequenos momentos roubados. Um olhar prolongado quando cruzavam no corredor. Dedos que se tocavam acidentalmente, ou não, quando ela servia seu café pela manhã. Conversas sussurradas no escritório, sempre com a porta entreaberta, sempre mantendo a aparência de propriedade. Devagar, haviam prometido. Mas a tensão entre eles era qualquer coisa menos lenta. Frederic descobriu-se inventando razões para precisar dela. Documentos que precisavam ser organizados. Livros que deveriam ser catalogados na biblioteca. Tarefas que, francamente, qualquer funcionário poderia executar, mas que ele insistia que fossem feitas por Nina. A senhora Whitmore percebeu, é claro. Mas manteve sua opinião para si mesma, observando com olhos sábios e expressão neutra. Ela vira muitas coisas em 15 anos trabalhando para os Castellani. Aprenderá quando interferir e quando simplesmente observar.
Isso, ela decidiu, era um momento de observar. Nina, por sua vez, encontrava-se dividida entre mundos. Durante o dia, era funcionária impecável, eficiente, discreta, profissional. Mas à noite, sozinha em seu quarto, permitia-se pensar nas palavras de Frederic. Na maneira como ele a olhava como se ela fosse preciosa. Insubstituível. Ninguém nunca a fizera sentir assim antes. Nem mesmo Dante, que continuava sendo gentil, atencioso, mas que agora mantinha uma distância respeitosa. Ele cumprimentava Nina calorosamente quando a via, mas não buscava mais momentos a sós. Não segurava mais suas mãos. Não se inclinava tão perto. Deveria ser um alívio. Mas Nina não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Como se Dante estivesse esperando. Planejando. A mudança começou sutilmente. Pequenas coisas, quase imperceptíveis. Um dos sócios minoritários da empresa de Frederic, o tio de Dante, começou a questionar decisões em reuniões de conselho. Nada grave. Apenas perguntas sobre a alocação de recursos. Questionamentos sobre a abertura do hotel em Praga. Sugestões de que talvez Frederic estivesse distraído ultimamente. Frederic ignorou inicialmente. Harold Holt sempre fora irritante, um homem que herdara participação acionária mas nunca contribuíra com nada substancial. Mas as provocações persistiram. Você parece diferente, Frederic, comentou Harold em uma videoconferência, sorrindo de forma que não alcançava os olhos. Mais humano. Quase distraído. Tudo bem em casa? Tudo perfeitamente sob controle, respondeu Frederic, a voz gélida. Ótimo, ótimo. Por quê? Você sabe, a empresa depende de sua total atenção. Não podemos nos dar ao luxo de complicações pessoais. A ameaça velada não passou despercebida. Após desligar a chamada, Frederic ficou sentado em silêncio, a mandíbula apertada. Complicações pessoais. Como se Nina fosse uma complicação. Como se o que sentiam fosse uma distração que poderia ser eliminada. Ele pegou o telefone, discando um número memorizado. Preciso que você investigue algo para mim, disse Frederic quando o investigador particular atendeu. Harold Holt. Quero saber tudo o que ele anda fazendo. Com quem fala. O que planeja. Por que Frederic não acreditava em coincidências. E Harold nunca questionara sua liderança antes. Enquanto isso, Nina começou a notar mudanças no comportamento das outras funcionárias. Olhares furtivos. Sussurros que paravam abruptamente quando ela entrava em uma sala. A cozinheira, Sra. Shen, que sempre fora amigável, agora se limitava a acenar brevemente. Maria, a outra empregada, evitava trabalhar nos mesmos cômodos que Nina. Foi a Sra. Whitmore quem finalmente trouxe o assunto à tona. Nina, preciso conversar com você, disse a governanta certa manhã, puxando-a para um canto discreto do hall. Há rumores circulando. O coração de Nina afundou. Que tipo de rumores? Sobre você e o Sr. Castellani. A Sra. Whitmore manteve a voz baixa mas firme. As pessoas notam coisas, querida. A maneira como ele a procura. O tempo que vocês passam sozinhos no escritório. Os olhares. Nós não fizemos nada de errado, disse Nina, a voz tremendo levemente. Eu sei. E acredito em você. Mas percepção pode ser tão prejudicial quanto realidade. A governanta suspirou. Estou do seu lado, Nina. Mas preciso que você entenda a posição difícil em que está. Se esses rumores alcançarem as pessoas erradas, o que devo fazer? Seja cuidadosa. Mais do que tem sido. E se isso, ela gesticulou vagamente, é real, se significa algo, então vocês dois precisam decidir o que pretendem fazer. Porque existir nesta zona cinzenta só vai machucá-la no final. Nina assentiu, sentindo um peso estabelecer-se em seu peito. A Sra. Whitmore tocou seu ombro gentilmente. Ele é um bom homem, Nina. Difícil, fechado, mas bom. E a maneira como olha para você? Ela sorriu tristemente. Não vi Frederic olhar assim para ninguém. Nunca. Então se você decidir seguir em frente com isso, saiba que não está sozinha. Mas também saiba que haverá consequências. E você precisa estar preparada para enfrentá-las. Naquela noite, Frederic pediu que Nina viesse ao seu escritório após o jantar.
Ela subiu as escadas com o coração acelerado, os alertas da senhora Whitmore ecoando em sua mente. Bateu na porta e entrou quando ele permitiu. Frederick estava na janela, olhando para os jardins escurecidos. Não usava paletó, apenas a camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia cansado. Mais velho do que seus 34 anos. Feche a porta, disse ele, sem se virar. Nina obedeceu, permanecendo próxima à entrada. Precisamos conversar, continuou Frederick. Sobre rumores. Sobre consequências. Sobre o que estamos fazendo. A senhora Whitmore falou comigo hoje. Eu sei. Ela também falou comigo. Frederick finalmente se virou, e a intensidade em seus olhos fez Nina tremer. As pessoas estão notando, Nina. E isso vai piorar antes de melhorar. Talvez devêssemos parar, disse Nina, forçando as palavras para fora mesmo que cada fibra de seu ser gritasse contra elas. Voltar ao que era antes. Não podemos. Frederick atravessou o escritório em passadas longas, parando diante dela. Mesmo que tentássemos, não podemos desfazer o que já foi feito. Não posso desfazer como me sinto. E sinceramente, Nina, não acredito que você possa também. Ela queria discutir. Queria dizer que podiam ser profissionais, que podiam ignorar isso até que desaparecesse. Mas ambos sabiam que seria mentira. O que vamos fazer então? Perguntou Nina, a voz pequena. Frederick ergueu a mão, acariciando seu rosto com uma ternura que a surpreendeu. Vamos ser honestos. Não com todos, ainda não. Mas entre nós. Sem mais jogos. Sem mais fingimentos. Frederick. Eu quero você, Nina, disse ele, sem rodeios. Não apenas fisicamente, embora Deus sabe que te desejo assim também. Mas quero sua companhia. Suas conversas. Seu riso. Quero acordar sabendo que você está aqui, e adormecer imaginando o próximo momento que estaremos juntos. Nina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Isso vai nos destruir. Talvez. Seus dedos deslizaram até seu queixo, erguendo gentilmente seu rosto. Mas viver sem tentar vai me destruir com certeza. E acho que destruiria você também. Ela não conseguiu negar. Então Frederick fez algo que não havia feito antes. Inclinou-se lentamente, dando-lhe todo o tempo para recuar, e pressionou seus lábios contra a testa dela. Não foi um beijo de paixão. Foi de reverência. De promessa. Vamos descobrir isso juntos, murmurou ele contra sua pele. No nosso ritmo. Mas sem mais esconder do que sentimos quando estamos sozinhos. Nina assentiu, sem confiar em sua voz. E quando finalmente se afastou, saindo do escritório com pernas trêmulas, não viu a figura que observava do final do corredor escuro. Dante Holt sorriu lentamente, tirando o telefone do bolso. Ele tinha exatamente o que precisava. 2 dias depois, Frederick recebeu um e-mail anônimo. O assunto dizia apenas, você deveria ver isso. Anexo havia uma foto, tirada através da janela do escritório, mostrando Frederick tocando o rosto de Nina. A proximidade. A intimidade óbvia. Não mostrava o beijo na testa, mas o ângulo sugeria muito mais. Frederick sentiu bile subir em sua garganta. Deletou o e-mail imediatamente, mas sabia que era tarde demais. Se alguém tinha essa foto, poderiam ter enviado para outros. Poderiam estar esperando o momento certo para usá-la. Ele pegou o telefone, chamando seu investigador. Preciso que você acelere a investigação sobre Harold Holt. E adicione Dante Holt à lista. Agora. Porque Frederick sabia exatamente quem estava por trás disso. E se Dante achava que poderia chantagear ou manipular, estava prestes a aprender uma lição muito dura sobre com quem estava lidando. Ninguém ameaçava o que era dele. E Nina era dele. Na manhã seguinte, Nina recebeu um envelope deslizado sob sua porta. Dentro, havia uma cópia da mesma foto. E um bilhete em caligrafia elegante. Vocês realmente acham que ninguém está observando? Cuidado com seus próximos passos, querida Nina. Alguns segredos têm preços muito altos. Não estava assinado. Mas Nina reconheceu o perfume que impregnava o papel. O mesmo que Dante usava. Nina segurou o envelope com mãos trêmulas, o papel fino parecendo pesar toneladas.
A foto a encarava, aquele momento íntimo com Frederic, capturado e transformado em arma. Seu estômago revirou. Não era vergonha que sentia. Era raiva. Raiva de ter sido violada assim. Observada. Manipulada. Ela marchou até o quarto de hóspedes de Dante sem pensar duas vezes, batendo na porta com força suficiente para doer os nós dos dedos. Entre, veio a voz preguiçosa dele do outro lado. Nina empurrou a porta com tanta força que ela bateu contra a parede. Dante estava recostado na cama, ainda de pijama, folheando algo no tablet. Ele ergueu os olhos, fingindo surpresa. Nina! Que prazer inesperado tão cedo pela manhã. Ela jogou o envelope em sua direção. Ele caiu no chão aos seus pés. Explique isso. Dante pegou o envelope calmamente, examinando o conteúdo com expressão pensativa. Interessante, murmurou. Alguém está documentando momentos particulares. Não finja comigo, Dante. A voz de Nina tremeu, não de medo, mas de fúria contida. Eu reconheço seu perfume no papel. Algo mudou no rosto dele. A máscara de despreocupação caiu, revelando algo mais frio. Calculado. Ah, Nina. Ele se levantou, caminhando até ela com movimentos lentos. Você sempre foi esperta demais para seu próprio bem. Por quê? Perguntou ela, recuando instintivamente. Eu pensei que você era meu amigo. Eu sou seu amigo. Dante pausou, inclinando a cabeça. É exatamente por isso que estou fazendo isto. Chantagem não é amizade. Não é chantagem. É um alerta. Ele suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. Nina, você não entende o mundo em que está entrando. Frederic Castellani não é apenas um homem rico e poderoso. Ele é implacável. Controlador. Ele destrói tudo que toca, eventualmente. Você não o conhece como acha que conhece. Conheço melhor do que você, retrucou Dante, a voz ganhando uma ponta afiada. Cresci vendo-o esmagar pessoas. Negócios. Relacionamentos. Tudo é uma transação para ele. E você, querida Nina, é apenas a obsessão do momento. Quando ele se cansar, pare. Quando ele se cansar, continuou Dante, implacável, você será descartada. Demitida sem referências. Sua reputação destruída. E ele seguirá para a próxima conquista sem olhar para trás. Nina sentiu lágrimas de raiva queimarem seus olhos. E você acha que me ameaçar é ajudar? Estou mostrando a você o que está em risco. Dante deu um passo mais perto. Venha comigo, Nina. Deixe este lugar. Deixo. Posso te oferecer um emprego melhor. Melhor vida. Sem esconderijos, sem vergonha, sem ser o segredo sujo de ninguém. Eu não sou o segredo sujo dele. Não? Então por que vocês se escondem? Por que ninguém pode saber? Dante sorriu tristemente. Porque você sabe, no fundo, que isso é errado. Que nunca vai funcionar. Nina queria gritar. Queria socá-lo. Mas parte dela, uma parte pequena e assustada, sussurrava que talvez ele tivesse razão. Saia desta mansão até o final da semana, disse Dante, voltando à cama como se a conversa tivesse terminado. Ou a próxima pessoa a receber esta foto não será você. Será o conselho diretor da empresa de Frederic. Nina saiu batendo a porta, o coração martelando contra as costelas. Ela encontrou Frederic no escritório, ao telefone, discutindo números com alguém. Quando a viu parada na porta, pálida e tremendo, ele encerrou a ligação abruptamente. O que aconteceu? Nina atravessou o cômodo e colocou o envelope sobre a mesa. Frederic o abriu, sua expressão ficando mais sombria a cada segundo. Quando terminou de ler, seus olhos eram gelo puro. Dante. Ele me deu um ultimato. Partir até o fim da semana ou ele envia isso para o conselho. Frederic ficou imóvel por um longo momento. Então, com movimento controlado demais para ser casual, pegou o telefone novamente. Quero Dante Holt fora desta propriedade em 1 hora, disse ele para alguém do outro lado. Não me importa como. Chame segurança se necessário. Ele sai. Agora. Desligou e olhou para Nina. Isso não vai acontecer. Frederic, talvez ele tenha razão. Talvez eu devesse. Não. Ele contornou a mesa, pegando seus ombros firmemente.
Não vou deixar que ele te ameace para longe de mim. Não vou deixar que ninguém faça isso. Mas a foto é só uma foto. Não prova nada além de um momento particular. E mesmo que provasse, seus olhos perfuraram os dela, eu não me importo. Deixe-o enviar para o conselho. Deixe-o enviar para o mundo inteiro. Não vou esconder você. Não mais. Nina sentiu o chão fugir sob seus pés. Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Frederic puxou-a mais perto. Acabei de perceber algo, Nina. Passei minha vida inteira construindo paredes, protegendo-me, controlando cada variável. E sabe o que consegui? Uma existência vazia, solitária. Até você, Frederic. Se escolher entre você e minha reputação, escolho você. Se for entre você e a empresa, escolho você. Se for entre você e qualquer outra maldita coisa neste mundo, ele pressionou a testa contra dela, escolho você. Sempre. Nina não conseguiu segurar mais. Soluçou, agarrando-se à camisa dele, todos os medos e pressões finalmente transbordando. Frederic a segurou, uma mão em suas costas, a outra acariciando seus cabelos. Nós vamos superar isso, murmurou ele. Juntos. Mas enquanto Nina chorava nos braços de Frederic, nenhum deles viu o e-mail que chegou na caixa de entrada do conselho diretor. Assunto: conduta imprópria do CEO Frederic Castellani. Anexo: uma foto. E uma mensagem detalhada sobre o relacionamento inapropriado entre o CEO e sua empregada doméstica. Dante cumprirá sua ameaça. O inferno estava prestes a começar. A tempestade chegou mais rápido do que qualquer um poderia prever. Frederic estava no escritório com Nina quando seu telefone começou a vibrar incessantemente. Uma ligação. Depois outra. E-mails chegando em sucessão rápida. Mensagens de texto. Notificações estourando como fogos de artifício. Ele verificou a tela. Seu rosto empalideceu. O que foi? Perguntou Nina, ainda enxugando as lágrimas. Frederic não respondeu imediatamente. Abriu um dos e-mails, leu rapidamente, então fechou os olhos como se estivesse sentindo dor física. Ele fez, disse Frederic, a voz perigosamente baixa. Dante enviou tudo para o conselho. O sangue de Nina gelou. O quê? Mas, ele disse que me daria até o fim da semana. Ele mentiu. Frederic soltou uma risada amarga, sem humor. Claro que mentiu. Era apenas uma tática para nos deixar com a guarda baixa. Mais ligações. Frederic atendeu uma delas, colocando no viva voz. Frederic, o que diabos está acontecendo? A voz de Harold Holt, o tio de Dante, explodiu do aparelho. Acabei de receber um e-mail com uma foto sua e uma empregada? Você perdeu completamente o juízo? Harold. Não me interrompa. Vociferou Harold. Você tem ideia do escândalo que isso representa? Um CEO envolvido com uma subordinada? A imprensa vai nos devorar. Os acionistas vão exigir sua cabeça. Minha vida pessoal não é assunto do conselho. É quando afeta a empresa. Harold respirou pesadamente. Reunião de emergência. Amanhã às 9 da manhã. Prepare-se para explicações. E Frederic, melhor que sejam boas. A ligação encerrou abruptamente. Nina estava tremendo, os braços envoltos ao redor de si mesma. Eu estraguei tudo. Sua carreira, sua empresa. Você não estragou nada, cortou Frederic, virando-se para ela. Dante fez isso. E ele vai pagar. Como? Ele já destruiu tudo. Frederic deu a volta na mesa, puxando-a para seus braços novamente. Escute-me, Nina. Eu construí este império do zero. Transformei uma pequena cadeia de hotéis em potência europeia. Neguei com tubarões corporativos que fariam Dante parecer uma criança. Ele ergueu o queixo dela, forçando-a a encará-lo. Não vou deixar que isso nos destrua. Confie em mim. Antes que Nina pudesse responder, batidas urgentes na porta os interromperam. Entre, disse Frederic, relutantemente soltando Nina. A senhora Whitmore entrou, o rosto mais pálido do que Nina jamais vira. Senhor, Dante está na sala principal. Diz que não sairá até falar com o senhor. A segurança está pronta para removê-lo à força,
Mas... Não, disse Frederic, uma calma perigosa descendo sobre ele. Deixe-o esperar. Estou descendo. Ele olhou para Nina. Fique aqui. Por favor. Não. Nina endireitou os ombros, enxugando as últimas lágrimas. Isso é sobre mim também. Vou com você. Frederic hesitou, então assentiu. Havia orgulho em seus olhos. Juntos, então. Dante estava parado no centro da sala principal, as mãos nos bolsos, postura relaxada. Como se não tivesse acabado de detonar uma bomba em suas vidas. Quando Frederic e Nina desceram as escadas lado a lado, ele sorriu. Ah, o casal feliz. Que tocante. Saia da minha casa, disse Frederic, cada palavra cortando como vidro. Em breve. Mas primeiro, precisamos conversar sobre termos. Termos. Frederic deu uma risada fria. Você acha que está em posição de negociar alguma coisa? Estou em posição de destruir tudo que você construiu, retrucou Dante, o sorriso desaparecendo. A foto foi apenas o começo, Frederic. Tenho mais. Muito mais. Horários. Testemunhos de funcionários sobre encontros privados. Padrões documentados. Nina sentiu náusea. Você nos espionou. Este tempo todo. Eu te protegi, corrigiu Dante, virando-se para ela. Tentei te avisar. Tentei te salvar dele. Mas você escolheu o monstro em vez do príncipe. Você não é príncipe coisa nenhuma, cuspiu Nina, surpreendendo a si mesma com a ferocidade. É um manipulador. Um covarde que se esconde atrás de ameaças porque não consegue aceitar rejeição. Algo escuro passou pelo rosto de Dante. Cuidado, Nina. Você ainda precisa de emprego quando tudo isso explodir. Ela não precisa de nada de você, disse Frederic, dando um passo à frente. E quanto aos seus termos, estou ouvindo. O que você quer? Dante cruzou os braços. Meu tio quer sua saída. Quer alguém mais, maleável no comando. Alguém que ele possa controlar. Alguém como você. Eventualmente. Dante deu de ombros. Mas não sou irracional. Você pode manter o título de CEO. Apenas, se afaste das decisões reais. Seja uma figura de proa. Deixe o conselho, deixe meu tio assumir o controle operacional. Você está louco se acha que vou concordar com isso. Então prepare-se para perder tudo, disse Dante, simplesmente. A imprensa receberá os documentos amanhã de manhã. CEO bilionário seduz empregada vulnerável. Abuso de poder na elite corporativa. As manchetes escreverão sozinhas. Frederic ficou em silêncio por um longo momento. Nina podia ver os músculos de sua mandíbula trabalhando, o esforço que fazia para se controlar. Então ele fez algo inesperado. Sorriu. Você cometeu um erro, Dante. Ah é? Qual? Assumiu que eu me importo com o escândalo mais do que me importo com ela. Frederic estendeu a mão, e Nina pegou imediatamente, entrelaçando seus dedos. Pode enviar tudo para a imprensa, continuou Frederic, a voz firme. Cada foto, cada documento. Eu enfrentarei isso publicamente. Admitirei que sim, estou em um relacionamento com Nina. Que sim, ela trabalha para mim. E que não me arrependo de nada. Os olhos de Dante se estreitaram. Você está blefando. Não estou. Frederic apertou a mão de Nina. Porque percebi algo que você nunca entendeu. Poder e controle não significam nada sem algo real para proteger. E Nina é real. É a única coisa real em minha vida. O conselho vai te crucificar. Talvez. Ou talvez eles percebam que a empresa está melhor do que nunca sob minha liderança. Que lucros não mentem. Que escândalo pessoal não equivale à incompetência profissional. Frederic deu um passo mais perto de Dante. Mas você será exposto como extorsionista. Chantagista. Acha que seu tio vai apoiá-lo quando descobrir que você agiu sozinho? Que arriscou a reputação da família inteira por vingança mesquinha? A confiança de Dante vacilou. Ele está do meu lado. Tem certeza? Frederic sorriu, predatório agora. Porque acabei de mandar para Harold evidências de suas pequenas indiscrições. Aquele esquema de insider trading há 6 meses. As contas offshore? Sim, eu sabia. Sempre soube.
Estava apenas guardando para o momento certo. O rosto de Dante empalideceu. Você não faria isso. Já fiz. O e-mail foi enviado há 5 minutos. Frederick verificou o relógio casualmente. Harold deve estar lendo agora. Imagino que não ficará feliz em descobrir que o sobrinho que ele confia está sob investigação federal. Você está mentindo. Estou. Quer arriscar? O silêncio se estendeu, pesado e sufocante. Dante olhou de Frederick para Nina, então de volta, como animal acuado. Isso não acabou, disse ele, finalmente, a voz tremendo de raiva mal contida. Sim, está. Frederick gesticulou para a segurança que esperava nas sombras. Escolte o Sr. Holt para fora. E certifique-se de que ele não volte. Quando Dante foi forçado a sair, Nina desabou contra Frederick, tremendo. Como você sabia? Sobre as indiscrições dele? Sempre investigo possíveis ameaças, respondeu Frederick, beijando o topo de sua cabeça. E Dante sempre foi uma ameaça em potencial. E agora? A reunião amanhã, o conselho. Agora, disse Frederick, erguendo o rosto dela, eu faço algo que deveria ter feito semanas atrás. E ali, no centro da sala principal, com funcionários observando das sombras, Frederick Castellani beijou Nina Adler. Não foi suave ou tentativo. Foi declaração. Posse. Promessa. Foi a morte do segredo e o nascimento de algo novo. Algo que ninguém poderia destruir. A manhã da reunião do conselho amanheceu cinzenta e fria, o céu de Londres coberto por nuvens pesadas que ameaçavam tempestade. Frederick não dormira. Passara a noite no escritório, preparando sua defesa, revisando números, construindo sua argumentação com a precisão de um general planejando batalha. Nina aparecerá às 5 da manhã com café fresco e croissants que ele não tocou. Você precisa comer, disse ela, colocando a bandeja sobre a mesa. Não consigo. Ela se ajoelhou ao lado de sua cadeira, pegando suas mãos. Frederick, você não precisa fazer isso. Eu posso partir. Podemos esperar. Encontrar outro caminho. Não. Ele entrelaçou seus dedos com os dela, apertando como se ela fosse sua âncora. Não mais esconderijos. Não mais esperas. Hoje eu deixo claro para todos que você não é um erro. Que isso, ele gesticulou entre eles, não é vergonha. É a melhor decisão que já tomei. Lágrimas brilharam nos olhos de Nina. E se você perder tudo? Então construímos algo novo. Frederick sorriu, e pela primeira vez em dias, o sorriso alcançou seus olhos. Juntos. A sala de reuniões do conselho ficava no 40º andar do edifício corporativo Castellani no coração de Londres. Vidro e aço. Minimalista. Intimidador. Projetado para lembrar a todos quem estava no comando. Quando Frederick entrou às 9 em ponto, os 12 membros do conselho já estavam sentados. Harold Holt à cabeceira da mesa, onde deveria estar Frederick. Uma jogada de poder óbvia. Outros rostos familiares. Margaret Shen, diretora financeira. Thomas Brennan, consultor legal. Rostos que Frederick conhecia há anos. Alguns aliados. Alguns oportunistas esperando o momento certo para atacar. Cavalheiros. Senhora Shen, cumprimentou Frederick, sua voz firme, sem traços do tumulto interno. Ele caminhou deliberadamente até seu lugar usual, forçando Harold a se levantar e mover-se desconfortavelmente. Frederick, disse Harold, tentando recuperar compostura. Obrigado por comparecer. É minha empresa. Por que não compareceria? Bem, dadas as circunstâncias, não teríamos culpado você por querer evitar esta conversa. Frederick sentou-se, recostando-se na cadeira com confiança calculada. Vamos direto ao ponto, Harold. Você recebeu uma foto. Todos vocês receberam. Presumo que é por isso que estamos aqui. Margaret Shen limpou a garganta desconfortavelmente. Frederick, precisamos entender a natureza do seu relacionamento com... Ela consultou uma pasta, Nina Adler. Uma funcionária doméstica em sua propriedade pessoal. A natureza é simples. Estamos em um relacionamento. Romântico. Consensual. Adulto. Murmúrios explodiram ao redor da mesa. Você admite isso? Harold se inclinou para frente, olhos brilhando. Publicamente.
Não há nada para esconder. Frederic manteve sua voz nivelada. Nina e eu desenvolvemos sentimentos um pelo outro. Agimos com base nesses sentimentos. Fim da história. Fim da história. Harold soltou uma risada descrente. Frederic, ela é sua subordinada. Há desequilíbrio de poder. Questões legais. Relações públicas desastrosas. Nina trabalha em minha casa, não em minha empresa, corrige o Frederic. Ela não tem nenhum envolvimento com operações corporativas. Não há conflito de interesse profissional. Mas a percepção, começou Thomas Brennan. A percepção pode ser controlada. Já preparei uma declaração para a imprensa. Seremos transparentes, honestos. E desafio qualquer um a encontrar algo ilegal ou antiético em nossa conduta. Margaret se inclinou para a frente, sua expressão mais curiosa que hostil. Frederic, em todos os anos que trabalhei com você, nunca o vi envolvido com ninguém. Sempre foi trabalho, trabalho, trabalho. Esta jovem, ela realmente significa tanto assim? Pela primeira vez, a armadura de Frederic rachou levemente. Ela significa tudo. Silêncio. Harold aproveitou o momento. Isso prova meu ponto. Você está comprometido, emocionalmente envolvido de maneira que afeta seu julgamento. Olhe para você, admitindo sentimentos em uma reunião de conselho. O Frederic Castellani que eu conheço nunca faria isso. Talvez o Frederic Castellani que você conhecia estava quebrado, retrucou Frederic, a voz ganhando intensidade. Talvez ele estava tão focado em controle e poder que esqueceu o que realmente importa. E o que importa, Frederic? Perguntou Harold, sarcasticamente. Amor? Como um romance de banca de jornal. Humanidade, respondeu Frederic, simplesmente. Lembrar que construir um império não significa nada se você está morto por dentro. Harold abriu a boca para responder, mas Margaret o interrompeu. Os números, Frederic. Mostre-nos os números. Frederic acenou agradecidamente. Pegou o controle remoto e ativou a tela atrás dele. Gráficos apareceram. Dados financeiros. Projeções. Nos últimos 3 meses, desde que Nina chegou à minha vida, embora ele não dissesse isso em voz alta, nossos lucros aumentaram 17%. Fechamos o negócio de Praga nos melhores termos possíveis. Nossos hotéis têm as maiores taxas de ocupação da história. Nossa satisfação de clientes está em máxima histórica. Ele clicou para o próximo slide. Minhas decisões estratégicas têm sido não apenas sólidas, mas visionárias. Antecipei mudanças de mercado. Protegi nossos investimentos. Expandimos para 3 novos países. Frederic fez uma pausa, deixando os números falarem. Minha vida pessoal não apenas não interferiu no meu desempenho. De certa forma, melhorou-o. Como assim? Perguntou Margaret, genuinamente interessada agora. Frederic hesitou. Então decidiu pela honestidade completa. Porque pela primeira vez, tenho algo pelo qual trabalhar além de simples aquisição de riqueza e poder. Tenho alguém que me lembra por que construir importa. Para quem estou construindo. Nina me deu perspectiva. Harold bufou. Perspectiva romântica não paga dividendos. Não? Frederic se virou para ele, olhos afiados. Então explique como nossos dividendos aumentaram 22% no último trimestre. Explique como nossa reputação corporativa nunca foi melhor. Explique como, sob minha liderança comprometida, esta empresa está mais forte do que jamais esteve. Harold não tinha resposta. Frederic continuou, implacável agora. Vocês querem falar sobre escândalo? Vamos falar sobre escândalo real. Dante Holt, sobrinho de Harold, tentou me chantagear. Espionou minha propriedade privada. Invadiu privacidade. Cometeu possível crime federal de extorsão. Ele olhou diretamente para Harold. E você sabia? Harold empalideceu. Dante agiu sozinho. Tem certeza? Porque tenho e-mail sugerindo que vocês dois discutiram estratégias para me remover. Que você viu uma oportunidade na minha distração para finalmente assumir controle operacional que nunca mereceu nem conquistou. Isso é calúnia. É verdade. E posso prová-la. Frederic olhou ao redor da mesa.
Então aqui está a minha proposta. Podemos continuar com este teatro. Podemos destruir uns aos outros. Expor cada pequeno segredo e indiscrição. Ou podemos ser adultos. Adultos como? Perguntou Thomas Brennan, cauteloso. Eu continuo como CEO. Vocês continuam em suas posições. Harold renuncia por motivos pessoais e vende suas ações. E todos nós seguimos em frente. Frederick fez uma pausa. Ou eu vou público. Conto tudo à imprensa. A chantagem. Os esquemas. E assistimos esta empresa queimar enquanto brigamos. Margaret Chen olhou ao redor da mesa, lendo os rostos. Eu proponho que votemos. Quem é a favor de manter Frederick como CEO, com autoridade total e sem interferências, levante a mão. Lentamente, mãos começaram a subir. Margaret. Thomas. Outros. Um por um, até que apenas Harold e 2 aliados leais permaneceram contrários. Moção aprovada, disse Margaret. Frederick continua. Harold, espero sua renúncia por escrito até o fim do dia. Harold se levantou bruscamente, a cadeira raspando contra o chão. Isso não acabou, Frederick. Sim, está. Frederick não desviou o olhar. Acabou. Você perdeu. E sugiro que aceite isso com dignidade, se ainda lhe resta alguma. Harold saiu da sala, batendo a porta. Quando a reunião terminou, Frederick ficou sozinho na sala de conferências, olhando para a cidade através das janelas imensas. Londres se estendia abaixo dele. Seu império. Seu mundo. Mas tudo que conseguia pensar era em Nina. Ele pegou o telefone. Acabou, disse quando ela atendeu. Eu venci. Nós vencemos. Do outro lado, ele ouviu um soluço de alívio. Estou indo para casa, disse Frederick. Espere por mim. Mas quando Frederick chegou à mansão 1 hora depois, encontrou Nina na entrada, uma mala aos seus pés. Seu coração parou. O que você está fazendo? Nina o encarou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não posso ficar, Frederick. Não assim. Não como sua empregada enquanto sou sua. O que quer que sejamos. Então não seja minha empregada, disse Frederick, atravessando o espaço entre eles em 3 passadas longas. Seja minha parceira. Minha igual. Minha. Tudo. Como? O mundo inteiro nos observa agora, esperando que falhemos. Frederick pegou suas mãos, ajoelhando-se diante dela ali mesmo no hall. Então vamos provar que estão errados. Juntos. E naquele momento, tudo mudou. Nina olhou para Frederick ajoelhado diante dela, este homem poderoso e temido, agora vulnerável de uma forma que cortava seu coração. Suas mãos grandes e fortes tremiam levemente enquanto seguravam as dela. Frederick, levante-se, sussurrou ela, ciente dos funcionários que certamente observavam das sombras. Não. Seus olhos cinza-azulados perfuraram os dela com intensidade feroz. Não até você entender. Você fala em partir como se fosse solução, mas seria minha destruição. Venci aquela reunião, Nina. Mantive minha empresa. Mas nada disso importa se você não estiver aqui quando eu voltar para casa. Eu não sei como ser o que você precisa, admitiu Nina, as palavras saindo em torrente. Não sei navegar seu mundo. Jantares corporativos, eventos sociais, pessoas que vão me julgar por cada palavra, cada roupa, cada movimento. Eu sou só uma garota de vilarejo que me salvou, interrompeu Frederick. De mim mesmo. De uma vida vazia. Ele se levantou, puxando-a para seus braços. E você está certa. Não pode ficar como empregada. Não quando você é tudo para mim. Então o quê? Seu que? Sua amante secreta em algum apartamento escondido? Minha companheira. Minha parceira. Frederick afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Publicamente. Oficialmente. Sem vergonha. Sem esconderijos. As pessoas vão dizer coisas horríveis. Deixe-as dizer. Sua voz era aço. Seus julgamentos não pagam minhas contas. Suas opiniões não dirigem minha vida. E seus preconceitos certamente não vão determinar com quem escolho passar meu tempo. Nina queria acreditar. Queria tão desesperadamente acreditar que poderia funcionar. E se você se arrepender?
Daqui a 6 meses, 1 ano, quando a novidade passar e você perceber que amarrou-se a alguém que não pertence ao seu mundo. Frederic pegou seu rosto entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Nina Adler, escute com atenção, porque só vou dizer isto uma vez. Sua voz era rouca, carregada de emoção. Passei 34 anos construindo paredes. Transformei-me em algo frio, calculado, impenetrável. E cada dia ficava mais vazio, mais morto por dentro. Até você entrar com aquele sorriso impossível e aqueles olhos que veem através de todas as minhas defesas. Ele pressionou a testa contra dela. Você não me completa, Nina. Você me desperta. Me lembra que sou humano. Que posso sentir além de raiva e ambição. E se o mundo inteiro julgar, que julgue. Eu escolho você. Todos os dias. Para sempre. As lágrimas de Nina caíram livremente agora. Eu tenho tanto medo. Eu também. Frederic sorriu, e era genuíno, vulnerável, lindo. Mas prefiro estar apavorado com você do que seguro e morto sem você. Nina soltou um riso molhado pelas lágrimas. Quando você ficou tão dramático? Quando me apaixonei por você. O mundo parou. Frederic congelou, como se as palavras tivessem escapado sem permissão. Mas não as retratou. Apenas esperou. Você, o quê? Apaixonei-me por você, repetiu Frederic, firme agora. Certo. Completamente. Irrevogavelmente. Provavelmente desde aquele dia na biblioteca quando você me disse que acreditava em algo maior. Apenas levei tempo para admitir. Nina cobriu a boca com a mão, soluçando. Eu também te amo. Deus me ajude, eu te amo tanto que assusta. Frederic a puxou contra seu peito, abraçando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E para ele, era. Então fique, murmurou ele contra seus cabelos. Não como empregada. Como minha. Simplesmente minha. E quanto ao meu trabalho? Minha independência. Você terá ambos. Frederic se afastou levemente para encará-la. Na verdade, tenho proposta. A Fundação Castellani precisa de nova diretora de programas comunitários. Alguém com coração, empatia, visão. Alguém que entende pessoas comuns porque vem delas. Nina piscou. Você está me oferecendo emprego? Estou oferecendo carreira. Salário competitivo. Autonomia total. Você trabalharia no escritório da fundação, não aqui. Teria sua própria equipe, orçamento, projetos. Ele sorriu. E responderia ao conselho da fundação, não a mim. Separação completa. Frederic, eu não tenho qualificações para. Tem coração. Tem inteligência. Tem a capacidade de ver necessidades reais das pessoas. Seus olhos brilharam. E se precisar de credenciais, pagarei sua educação. Graduação, pós-graduação, o que quiser. Você construirá as suas próprias qualificações. Nina não conseguia acreditar no que ouvia. Por que você faria isso? Porque te amo. E porque você merece ter sua própria identidade, sucesso, orgulho. Não quero que seja dependente de mim, Nina. Quero que escolha estar comigo porque quer, não porque precisa. Era tudo o que ela queria ouvir, tudo o que temia pedir. Vai haver escândalo mesmo assim, disse ela, precisa ser realista. As pessoas vão dizer que conseguiu emprego por outros motivos. Provavelmente. Frederic deu de ombros. Mas você vai provar que estão errados. Com trabalho, dedicação, resultados. Você é forte, Nina. Mais forte do que imagina. E vai silenciá-los todos, eventualmente. Nina olhou para a mala aos seus pés. Depois para Frederic. Este homem impossível que desmoronara todas as suas paredes enquanto reconstruía as próprias. Está bem, disse ela, finalmente. Fico. Não como empregada. Como sua parceira. O sorriso que iluminou o rosto de Frederic poderia ter aquecido toda Londres. Ele a beijou então, ali no hall de entrada, sem se importar com quem via. Foi diferente dos beijos anteriores. Não era apenas paixão ou desespero. Era promessa. Comprometimento. Futuro. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Venha, disse Frederic, pegando sua mão. Há algo que preciso fazer.
Ele a levou até o escritório, mas desta vez foi diferente. Não havia hierarquia. Não havia patrão e empregada. Apenas dois adultos que escolheram estar juntos contra todas as probabilidades. Frederic sentou-se atrás da mesa e puxou Nina para seu colo. Ela riu, surpreendida. Frederic, e se alguém entrar? Que entrem. Ele a beijou novamente, mais suavemente desta vez. Não escondo mais você. Nunca mais. Ela aninhado contra ele, finalmente permitindo-se relaxar. Sentir segurança. Pertencimento. O que acontece agora? Perguntou Nina. Agora enfrentamos juntos. A imprensa, a sociedade, todos que duvidam. Frederic acariciou seus cabelos. Não será fácil. Haverá comentários maldosos. Julgamentos. Talvez até alguns ex-aliados que se afastem. Mas também haverá pessoas que nos apoiam. Que entendem. E com tempo, construímos nossa própria verdade. Nossa própria verdade, repetiu Nina, gostando de como soava. E Nina? Frederic ergueu seu queixo gentilmente. Obrigado. Por quê? Por me ensinar que controle não é o mesmo que viver. Que vulnerabilidade não é fraqueza. Que amar alguém vale mais do que qualquer império. Seus olhos brilharam com emoção não derramada. Você me deu algo que não sabia que estava faltando: humanidade. Nina beijou-o suavemente. E você me deu coragem para acreditar que mereço mais do que aceitei a vida inteira. Lá fora, através da janela do escritório, os jardins da mansão Castellani resplandeciam sob o sol inesperado que rompeu as nuvens. E na entrada da propriedade, um carro desconhecido parou. Uma mulher elegante saiu, cabelos escuros, olhos afiados, postura que gritava poder e determinação. Isabella Moretti. Ex-noiva de Frederic de anos atrás. A mulher que ele deixara no altar. E ela voltara para acertar contas. A senhora Whitmore encontrou Frederic e Nina ainda no escritório, entrelaçados em um abraço que falava de batalhas vencidas e futuros prometidos. Ela bateu discretamente na porta entreaberta. Senhor, desculpe interromper. Há uma visitante. Isabella Moretti. Diz que é urgente. Frederic enrijeceu instantaneamente. Nina sentiu a mudança, a tensão que percorreu seu corpo como corrente elétrica. Isabella, murmurou ele, o nome saindo como algo entre surpresa e resignação. Quem é ela? Perguntou Nina, afastando-se levemente para encará-lo. Frederic passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente exausto. Alguém do meu passado. Alguém que pensei nunca mais ver. Antes que pudesse explicar, a porta se abriu completamente. A mulher que entrou era deslumbrante de forma intimidadora. Alta, elegante, vestindo um terno branco impecável que custava mais que o salário anual de Nina como empregada. Seus cabelos negros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros. Mas eram seus olhos, escuros, intensos, calculistas, que capturaram a atenção. Isabella Moretti examinou a cena diante dela com um único olhar avaliador. Frederic atrás da mesa. Nina ao seu lado, claramente não funcionária pela proximidade, pela intimidade óbvia. Frederic, disse Isabella, sua voz carregando sotaque italiano sutil. Vejo que você substituiu-me adequadamente. Isabella, o que você está fazendo aqui? Frederic se levantou, colocando-se sutilmente entre ela e Nina. Vim verificar os rumores. O grande Frederic Castellani, o homem que nunca sente nada, apaixonado por uma empregada doméstica. Ela sorriu, mas não havia calor ali. Pensei que fosse impossível. Mas aqui está a prova. Nina sentiu o sangue ferver. Não sou mais empregada doméstica. Isabella a examinou lentamente, da cabeça aos pés. Não, suponho que não. Agora você é, o que exatamente? A amante oficial? A peça de caridade? Cuidado, Isabella, avisou Frederic, a voz baixa e perigosa. Ou o quê? Vai me abandonar no altar novamente? Isabella deu uma risada amarga. Ah, espera. Já fez isso. Há 5 anos. 2 semanas antes do casamento mais esperado da elite europeia. Lembra? Nina sentiu seu estômago afundar. Ele a deixara no altar? Frederic, que acabara de prometer-lhe comprometimento e futuro, havia feito exatamente isso com outra mulher?
Aquilo foi diferente, disse Frederic. Diferente como? Você amava-me menos do que ama ela? Isabela apontou para Nina com desprezo casual. Ou simplesmente percebi cedo demais que você era incapaz de amar qualquer um. Eu não te amava, disse Frederic, simplesmente. Brutalmente honesto. Nosso casamento seria transação. Fusão de famílias, negócios, fortunas. Você sabia disso. Concordou com isso. Concordei porque pensei que poderíamos construir algo real com tempo. A máscara de Isabela rachou. Mas você não me deu tempo. Não me deu nada. Apenas uma carta fria explicando que não podia seguir em frente com arranjos sem base emocional genuína. Como se você tivesse emoções. Eu não tinha, admitiu Frederic. Não então. Mas agora. Ele olhou para Nina. E seu rosto inteiro mudou. Suavizou de maneira que Isabela claramente nunca vira. Agora eu entendo o que estava faltando. O que você merecia e eu não podia dar. Isabela, sinto muito. Sinceramente. Deveria ter sido honesto mais cedo. Não deveria ter deixado chegar ao altar. Mas não me arrependo de ter parado. Porque continuar teria destruído ambos. Isabela ficou em silêncio por longo momento. Quando falou novamente, sua voz era mais baixa. Ferida. E ela? Essa garota? Você realmente acredita que durará? Que quando a novidade passar e os desafios vierem, você não fugirá como fugiu de mim? Eu fugi de você porque não sentia nada, disse Frederic. Fugiria de Nina porque sinto tudo. E isso me aterroriza infinitamente mais. Mas não vou fugir, porque pela primeira vez, tenho razão para ficar. Nina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não de tristeza, mas de algo mais profundo. Compreensão. Certeza. Isabela a estudou novamente, desta vez com menos hostilidade. Mais curiosidade. O que você tem que eu não tinha? Nina poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter sido cruel ou defensiva. Mas reconheceu a dor em Isabela. A dor de rejeição, de não ser suficiente, de questionar seu próprio valor. Nada que você não tenha, disse Nina, gentilmente. Exceto talvez, eu não queria mudá-lo. Não queria o CEO ou o império ou a posição social. Apenas queria o homem por trás de tudo isso. E acho que isso assustou-o de maneira que o libertou. Isabela piscou, surpresa pela resposta. Então, lentamente, seu rosto relaxou. Talvez você esteja certa. Ela olhou para Frederic. Eu queria o pacote completo. O poder, a influência, o status de ser senhora Castellani. O homem era apenas bônus. Ou deveria ter sido. Você merece alguém que te veja como prioridade, disse Frederic. Não como acessório. Sim. Mereço. Isabela endireitou os ombros, recuperando compostura. E encontrei. Marco Santini. Conhece. Magnata de tecnologia de Milão. Frederic acenou. Bom homem. Ótimo homem. Que me ama de maneira que você nunca poderia. Ela sorriu, genuinamente desta vez. Casamos há 6 meses. Discretamente. Sem circo. Então por que veio aqui? Perguntou Nina. Isabela hesitou. Então admitiu. Precisava ver com meus próprios olhos. Confirmar que você realmente era capaz de sentir algo. Que o problema não era eu. Era simplesmente, não éramos certos um para o outro. Não éramos, concordou Frederic. E sinto muito pelo dor que causei. Verdadeiramente. Isabela acenou, aceitando. Vou partir agora. Mas Frederic, uma palavra de conselho? Ela olhou para Nina. Não a perca. Não por orgulho, medo ou estupidez. Porque alguém que faz você sentir é raro. Precioso. E se você estragar isso, não haverá terceira chance. Não pretendo estragá-la. Isabela sentiu uma última vez para Nina, um reconhecimento silencioso entre mulheres, e saiu. Quando ficaram sozinhos, Nina se virou para Frederic. Você deixou-a no altar. Deixei. 2 semanas antes. Foi covarde, cruel, mas necessário. Frederic pegou as mãos dela. Eu não a amava, Nina. Tentei convencer-me que poderia.
Que casamento arranjado funcionária como funcionou para meus pais. Mas quando chegou a hora de realmente comprometer-me, não consegui. Porque seria mentira. E Isabela merecia a verdade. E comigo? Você é a verdade. Ele a puxou para seus braços. Tudo com você é real, assustador, consumidor, e exatamente o que preciso. Nina beijou-o, derramando todo o seu amor, toda a sua confiança naquele beijo. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então o que fazemos agora? Perguntou ela. Agora vivemos. Frederic entrelaçou seus dedos com os dela. Publicamente. Orgulhosamente. E deixamos o mundo se ajustar. 6 meses depois. A Fundação Castellani para Desenvolvimento Comunitário inaugurou seu 5º projeto sob direção de Nina Adler. Um centro comunitário em um bairro carente de Londres, oferecendo educação, treinamento profissional e recursos para famílias necessitadas. A imprensa compareceu. Não para escândalo, mas para cobrir o trabalho genuíno que Nina construíra. Seu primeiro semestre superara todas as expectativas. Programas implementados. Vidas mudadas. Comunidades fortalecidas. Frederic observava do fundo do salão enquanto Nina discursava. Ela usava um vestido simples mas elegante, cabelos soltos, confiança irradiando de cada palavra. Não era mais a empregada tímida que chegara à sua mansão. Era líder. Visionária. Força própria. E ele nunca a amara mais. Depois da cerimônia, enquanto convidados circulavam, Frederic a encontrou no jardim anexo ao centro, sozinha por um momento. Senhorita Adler, disse ele, formalmente brincalhão. Momento de sua agenda. Nina se virou, sorriso iluminando seu rosto. Sempre para você, Senhor Castellani. Ele a puxou para seus braços, beijando-a sem se importar com quem pudesse ver. Estou orgulhoso de você, murmurou Frederic contra seus lábios. Nós fizemos isso juntos. Não. Você fez isso. Sozinha. Ele afastou-se para encará-la. E apenas começa, Nina. Você vai mudar o mundo. Mudei o seu, disse ela, tocando seu rosto ternamente. E isso já é mais do que sonhei. Frederic pegou algo do bolso. Uma caixa de veludo pequena. Nina parou de respirar. Frederic. Não sou bom com palavras românticas, começou ele, abrindo a caixa para revelar anel deslumbrante. Não sou paciente ou particularmente gentil. Ainda trabalho demais e ocasionalmente esqueço de comer. Mas você me ensinou a sentir, a viver, a amar além de qualquer racionalidade ou controle. Ele se ajoelhou ali, no jardim, enquanto pessoas começavam a notar e se aproximar. Nina Adler, você não era só a empregada. Não foi desde o momento em que entrou na minha vida. Você é minha parceira, meu desafio, minha redenção. Você é meu tudo. Case-se comigo. Não por posição ou riqueza ou qualquer razão além de uma, porque eu te amo com cada fibra do meu ser, e não consigo imaginar um único dia sem você. Lágrimas escorriam pelo rosto de Nina. Sim. 1000 vezes sim. Frederic deslizou o anel em seu dedo e a puxou para beijo que selou promessa que ambos saberiam honrar. Ao redor deles, as pessoas aplaudiram. Inclusive, surpreendentemente, Harold Holt, que fora forçado a renunciar mas agora observava de longe, talvez finalmente entendendo que perderá a batalha que nunca deveria ter começado. E enquanto o sol se punha sobre Londres, Frederic Castellani e Nina Adler permaneceram abraçados, dois mundos improváveis que colidiram e criaram algo novo. Algo verdadeiro. Algo que nenhuma hierarquia, escândalo ou julgamento poderia destruir. A mansão Castellani transformou-se. Ainda imponente, mas não mais fria. Havia flores por toda parte. Escolha de Nina. Risadas ecoavam pelos corredores, resultado de jantares frequentes com amigos e colegas. E no jardim onde Frederic uma vez vira Dante segurar as mãos de Nina, agora havia parquinho pequeno. Porque em 3 meses, nasceria o primeiro filho Castellani. Frederic trabalhava no escritório quando Nina entrou, uma mão apoiando a barriga arredondada, a outra segurando o relatório. Precisamos discutir expansão da fundação para Manchester, disse ela, acomodando-se no sofá. Frederic largou tudo imediatamente, ajoelhando-se ao lado dela, mãos sobre a barriga. Manchester pode esperar. Como estão vocês dois? Cansados.
Ele não para de chutar. Nina sorriu. Acho que vai ser teimoso como o pai. Ou forte como a mãe. Nina acariciou os cabelos dele, agora com alguns fios prateados nas têmporas. Você é feliz? Perguntou ela, suavemente. Verdadeiramente. Frederic a olhou. Esta mulher que arriscara tudo por ele, que suportara julgamentos, construíra carreira própria, carregava seu filho. Não sabia o que era felicidade até você. Agora não sei viver de outra forma. Nina o beijou. Suave. Profundo. Eterno. Lá fora, os jardins floresciam. A mansão respirava vida. E dois corações, que uma vez guardavam distâncias impossíveis, batiam em perfeita sincronia. Anos depois. A brisa suave de outono dançava pelos jardins da mansão Castellani. As folhas douradas caíam como confete natural, cobrindo o gramado onde, anos atrás, Frederic vira Dante segurar as mãos de Nina pela primeira vez. O lugar onde tudo mudara. Agora, sentado naquele mesmo banco de pedra, Frederic segurava o filho de 3 anos no colo. O menino, olhos cinza-azulados idênticos aos do pai, mas com o sorriso luminoso da mãe, apontava entusiasmado para um pássaro que pousara próximo. Papai, olha! Passarinho! Vejo, sim. Frederic sorriu, um sorriso que só existia desde Nina. Quer que a gente chame a mamãe para ver? Mamãe! Gritou o menino, e do terraço, Nina apareceu. Ela usava um vestido simples de algodão, os cabelos loiro-mel soltos ao vento, uma mão apoiando a barriga, 6 meses de gestação da segunda filha. Aos 30 anos, Nina Adler Castellani era ainda mais radiante que no dia em que chegara à mansão com uma mala surrada e esperanças tímidas. Ela desceu os degraus cuidadosamente, e Frederic se levantou imediatamente, o filho nos braços, indo ao encontro dela. Devagar, advertiu ele, oferecendo o braço livre. Estou grávida, não quebrada, riu Nina, mas aceitou o apoio. Eles caminharam juntos até a beira do lago ornamental que Frederic mandara construir como presente de aniversário para ela. A água refletia o céu alaranjado do entardecer. O menino correu à frente, perseguindo borboletas imaginárias. Você acredita que faz 5 anos? Perguntou Nina, encostando a cabeça no ombro de Frederic. Desde aquela noite nos jardins quando você gritou meu nome e mudou tudo? Parece uma vida inteira. E ao mesmo tempo, ontem. Frederic beijou o topo de sua cabeça. Às vezes ainda acordo com medo de que seja sonho. De que você vá perceber que merece algo melhor e partir. Nina ergueu o rosto, encarando-o com aqueles olhos azul claros que ainda o desarmavam completamente. Frederic Castellani, depois de tudo que passamos, o escândalo, os julgamentos, construirmos nossos impérios lado a lado, 2 filhos, você realmente acha que existe melhor do que isso? Ele sorriu, aquele sorriso raro e precioso que guardava só para ela. Não. Acho que isso é o melhor que existe. Você é o melhor que existe. Nina o beijou, suave e profundo. O tipo de beijo que prometia mais 5 anos. Mais 50. Uma vida inteira de escolher um ao outro, todos os dias. Papai. Mamãe. Olha eu. O filho gritou, equilibrando-se precariamente sobre uma pedra decorativa. Cuidado. Disseram ambos ao mesmo tempo, correndo juntos para ampará-lo. E enquanto riam, enquanto seguravam seu filho e se olhavam com cumplicidade que só anos de batalhas vencidas juntos podiam criar, Frederic soube. Ele fora salvo. Não pela riqueza. Não pelo império. Mas por uma garota de vilarejo que ousou sorrir em uma mansão de silêncios. Que ousou acreditar que homens de gelo podiam aprender a queimar. Que ousou ficar quando teria sido mais fácil partir. Dizem que amor verdadeiro não conhece barreiras. Que não vê hierarquias, posições ou julgamentos. Frederic e Nina provaram isso. Ela não era só a empregada. Nunca foi. Era a mulher destinada a quebrar todas as regras de um homem que vivia por elas. E ele não era só o patrão. Era o homem que finalmente aprendeu que controlar tudo significa não viver nada. Eles construíram algo que o mundo disse ser impossível. E em cada olhar, cada toque, cada escolha de ficarem juntos contra todas as probabilidades, reescreveram o significado de pertencer. Porque no final, não importa como começou. Importa que eles escolheram não desistir. Escolheram o amor acima do medo. A verdade acima da conveniência.
um ao outro, acima de tudo. E essa escolha fez toda a diferença. Algumas histórias são escritas nas estrelas. Outras, nos jardins onde segredos se transformam em promessas eternas. Fim. Obrigado por acompanhar esta jornada. Se você acredita em amor que desafia tudo, deixe um emoji de coração nos comentários. Qual foi seu momento favorito? E se pudesse dar um conselho para Frederic ou Nina, qual seria? Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias como essa. Nos vemos na próxima história. Bye bye.